Fala galera, estamos cada vez mais próximos da estreia de The One Who Live, 25 de fevereiro, é logo ali galera. Pra quem esperou tanto pelo retorno de Rick Grimes, de Michonne, Andrew Lincoln, Danai Gurira ao nosso universo The Walking Dead, esperar mais algumas semanas aqui, ó, não é nada pra quem esperou por tanto tempo pelo retorno, dia 25 de fevereiro, galera. Simplesmente, ó, é óbvio que teremos cobertura completa no canal, crítica, já com vídeo de reação do próximo episódio, nosso grande debate, eu e Mig Rick junto com todos vocês, mas tem duas coisas muito importantes. Tô gravando esse vídeo aqui no dia 6, tá? Até conferir aqui pra ver se eu não tô louco, tá? Gravando esse vídeo aqui no dia 6. Amanhã, dia 7, simplesmente teremos a primeira premiere de The One Who Live em Los Angeles. Amanhã, galera, se preparem aqui, ó, fiquem muito atentos aqui ao canal, porque assim que saírem primeiras impressões da galera que vai estar presente no evento e vai vazar isso com certeza, já virei aqui em vídeo pra gente poder conversar sobre o que rolar. Teremos uma segunda premiere ainda, que é no dia 20, tá? Que vai ser em Nova York. Também teremos, obviamente, né, reações lá acontecendo e irei aqui trazer para vocês tudo mais. Só que dia 14 cai o embargo, tá? E simplesmente o quê? Os críticos americanos já viram os 3 primeiros episódios. Ou seja, teremos nesse embargo, né, quando ele cair no dia 14, a crítica completa dos 3 primeiros episódios já. Que daí, galera, se prepara dia 14 aqui, ó, o bicho vai pegar aqui no canal. A gente vai pegar aqui no canal, vamos pegar crítica, vamos debater, vamos ver como é que vai funcionar em relação ao hype, vamos ver se vai aumentar, se vai estar mais controlado, quais são as reais ligações que tem com o Orbion, que isso provavelmente já vai ter colocado ali nas críticas também, sem spoilers, né, obviamente. E galera, uma coisa sobre spoilers, né, tome muito cuidado se não quiser tomar spoiler a partir de agora, porque com as exibições, não só para crítico, mas agora com as premieres, com o público presente, galera, coisas irão começar a pipocar aí online. Se cuidem. Basicamente isso, tá? Se cuidem. Galera do nosso grupo já sabe como tem que fazer. Que grupo que eu tô falando? Cara, entra no nosso grupo do Telegram. Se tu é fã do universo da Walking Dead, não entrou ainda, entra lá, tá aqui na descrição do vídeo. Nosso grupo que tem comando, é o comando da nossa grande xerife Nicole. Galera lá no grupo sabe que qualquer spoiler, tu tem como colocar a proteção lá pelo Telegram e tudo mais. Mas, galera, spoiler vem de tudo que é lugar. Né? Então tomem cuidado se não quiserem tomar nenhum tipo de spoiler. Eu, obviamente, vou tomar os meus, tudo mais, para manter, cara. Pô, eu esperei por tanto tempo, eu quero, né, ter simplesmente as reações do que ia acontecer na tela a partir do dia 25 de fevereiro. É basicamente isso. O que vai acontecer nesse vídeo aqui, galera? Simplesmente, tá, começou a rolar um papo sobre a essência de The Walking Dead, a real essência de The Walking Dead, que tem que aparecer nas spin-offs, tá? E as spin-offs, a gente tá falando não de Fear the Walking Dead. Pode até colocar um pouco de Fear, tá? Mas tá falando muito mais das spin-offs que estão vindo pós encerramento da série principal. Ou seja, a gente tem Dead City, a gente tem Daryl Dixon e a gente tem agora The One Who Live. E tem uma coisa sobre Dead City que é o quê? Que é o tema central desse vídeo, tá? Em março começam as filmagens da segunda temporada de Dead City. Galera, eu falei isso já ano passado. Teve gente que não, eles vão gravar, vai estar ainda. Galera, é no mínimo 1 ano, tá? No mínimo 1 ano. Para gravação e lançamento. É 1 ano, certo? Ou seja, em março, a gente teve as greves, né, tanto dos atores quanto dos roteiristas, ali ainda no ano passado, que obviamente acabaram prejudicando toda a questão de cronograma, de gravações, tudo mais que a gente poderia ter Dead City. Ou seja, em março começa a segunda temporada, lançamento, galera, é 2025. Ponto, que eu já tinha avisado no ano passado. 2025, ponto, certo? Só que tem esse negócio da essência que bate muito em relação a Dead City, porque saiu um abre aspas da Lauren Cohen sobre qual o seu episódio favorito de The Walking Dead, e que também remete a muitas coisas que a gente quer ver convergindo no futuro dessas spin-offs, que remete dessa questão da essência. O que é a tal da essência, cara? As spin-offs, elas obviamente estão funcionando de um jeito de separar nossos protagonistas, e muito... talvez assim, do começo dos problemas de The Walking Dead foi o quê? Os principais protagonistas, eles tinham uma união de como funcionar o grupo. Sempre foi assim, essa é a The Walking Dead que todos nós conhecemos lá atrás. E querendo ou não, isso foi se perdendo essa força e por vários motivos, desenvolvimento, elementos, escolhas, showrunner, trocentas coisas, certo? Só que essa essência, ela estava muito presente no começo de The Walking Dead, é o que fez The Walking Dead realmente funcionar e angariar tantos fãs ao redor do mundo, e que de algum jeito ou de outro tem que voltar agora nas spin-offs.
Obviamente que não dessa maneira como elas estão funcionando com os personagens principais separados. Mas primeiro assim, ó, qual é o episódio favorito da Lauren Cohan, tá? Ela escolheu o episódio 8 da terceira temporada, quando estávamos durante os eventos do Comando do Governador e os eventos acontecendo lá em Woodbury. O episódio 8, ele vem logo após o famoso episódio 7, onde, né, estão presos a Meg e o Glenn, e o governador dá indícios, cara, assim, ó, claríssimos, que ele vai inclusive violentar a Meg, tá? O episódio 8 existe toda a parte que o grupo comandado por Rick Grimes vai, invade Woodbury e resgata Meg e Glenn, tá? E por que a Lauren Cohan escolhe esse episódio? Abre aspas para ela. Isso parecia a essência da série para mim. Tipo, de alguma forma, nossa gangue nos encontrou e todos nós eclodimos e nada pôde nos deter. E isso para mim é a essência da nossa história. E ela continua dizendo, inclusive sobre uma personagem que tinha surgido no final da segunda temporada, que começa a ter muita importância, obviamente, a partir da terceira, que estará em nenhum dos Rulik, que se chama Michonne. Além disso, a unidade e o cuidado de que Maid suffer fala são evidentes no fato de que Michonne ainda é essencialmente uma estranha nesse momento, mas ela os ajuda. E essa questão toda da essência, galera, é algo que ela ainda está um pouco desconectada. É que tá. Tem elementos em Dead City ainda muito complicados se a gente for comparar a maneira como funcionou esse spin-off em relação ao Daryl Dixon. Daryl Dixon parece fluir muito mais próximo das origens de The Walking Dead, na maneira de como se contar aquela história. Dead City, cara, tem problemas da maneira como está funcionando ali. E isso não é só a história maior em si a ser contada, entendeu? Mas a maneira como está sendo contada realmente a história ali. E Dead City tem problemas de desenvolvimento claros, onde Daryl Dixon está muito mais... tá melhor resolvido, digamos assim. E The Ones Who Live, cara, parece simplesmente que vai ser assim, ó, tudo aquilo que a gente aprendeu a amar em The Walking Dead. É isso que os trailers, é isso que o abre aspas da galera, também não poderia ser diferente, né? Eles nunca vão ir contra a promoção do seu próprio trabalho, mas parece que o que está sendo falado no abre aspas está condizendo com o que está colocado na tela nos trailers ali, né? A promessa toda parece estar colocada ali. E pelas poucas palavras que saíram da Serina Irina, que foi a única crítica que colocou já uma primeira impressão ali, parece que aquilo que a gente está imaginando realmente vai estar em episódios. Ou seja, muito condizente com a essência de The Walking Dead. E tem uma coisa sobre essa segunda temporada de Dead City, galera, que é o quê? Eu espero muito que eles tenham consertado o principal, que a maneira como tu vai contar essa história, ela tem que ser com um grau de importância gigantesco pra Meg e pra Negan. Pra Meg e pra Negan. E tem elementos que, por exemplo, a passagem de tempo para colocar essa história lá na frente de Dead City, ela é um grande problema. Grandíssimo problema. Por quê? Qual seria a melhor maneira de tu reunir essa essência toda de The Walking Dead? Também com uma ponta, cara, que é muito clara do porquê que a Meg escolhe o Meta Surfer lá como seu episódio principal e o que eu acabei de falar do abre aspas dela ali. Cara, são os personagens convergindo em prol de um inimigo em comum. E é tudo isso que a gente idealiza, gostaria, teoriza, a maneira como quiser chamar, numa eventual parte de ter um grande crossover com esses personagens todos se reunindo novamente contra um inimigo em comum, que obviamente teria que ser o CRM, não pode surgir um outro elemento ali e tudo mais. Só que Dead City está meio distante desses acontecimentos, por não só centrar a história em Nova York, porque tem nada a ver, cara, até Daryl Dixon tá na França e parece ter mais conexões com uma história ali que a gente viu acontecer, né, em Orbion, que remete a The Ones Who Live, por causa dos cientistas, por causa do experimento, do que Dead City. Dead City parece muito fora. E a maneira como está sendo contada a história ali, ela precisa, primeiro o quê? Achar um jeito de desenvolver os personagens ali em prol dessa história maior. Pô, essa história maior para transformar, cara, uma grande batalha de gangues pelo domínio de Nova York, da ilha, de Manhattan, aquela coisa toda. Tá, beleza. Então, essa história ela nunca vai convergir com, né, as outras spin-offs. Porque, para começar, ela tá no futuro, entendeu? Ah, mas aquele negócio da teoria louca, né? Cara, não, mas o Meg pode ter encontrado o Rick em algum momento, pode ter encontrado a Michonne em algum momento. Cara, mas por que tu colocar a história desse jeito? E daí tu resolver as coisas numa linha de diálogo?
tu perder completamente força, né? Sobre tudo que está acontecendo de fator realmente dramático desses reencontros acontecerem, sem peso dramático nenhum, zero. E tu achar uma explicação para algo que tu nem pensou antes, ou seja, tem zero planejamento para que isso tenha acontecido. E eu acho que o zero planejamento já está errado nessa questão de botar essa timeline lá na frente, entendeu? E tem elementos daí, assim, de drama, cara, dos personagens que ele tem que ser mais colocado com calma em Dead City para sua segunda temporada. Primeira coisa, o quê? A questão de escala, ela tem que estar presente em Nova York, né? Já vai mudar a questão do local das gravações, mas isso não influencia, a história é em Nova York, né? Independente de onde eles estiverem gravando, a história se passa em Nova York, independente. Tu tem que conseguir transformar essa escala, como a gente viu em Daryl Dixon, acontecer em Nova York. O quanto que a gente, cara, falou de Eu Sou a Lenda antes, lá do Smith, lá atrás. Pô, e tu não sente essa escala acontecendo dentro de Dead City. Tem que acontecer. Segunda coisa é a questão toda desses buracos na trama que existem. Primeiro da Meg, tá? Eu vou falar primeiro da Meg. Cara, tem coisas da Meg, da sua saída numa temporada, e depois do seu retorno, que já falamos aqui, pega o 10x17, Meg sentadinha ao lado de Daryl, conversando sobre o que aconteceu com a Meg antes, quando ela já estava sendo perseguida, aquela coisa toda, né? Pelos Reapers, grandes Reapers. Ela resumindo até um ponto da história, né? Sobre Georgia, sobre o grupo, sobre não sei o que, sobre a Georgia ter ido embora depois de um tempo, os gêmeos, não sei o que. E daí simplesmente ela chega num ponto do diálogo com o Daryl e diz: não estou pronto para continuar. Só vou continuar até aqui e nunca mais voltamos para esse assunto, entendeu? Ou seja, eles resumem numa sentada, numa conversa, pega ali 2, 3 linhas, cara, e coloca sobre esse passado. Cara, uma coisa que tem que ser também aproveitada para aumentar ainda mais esse drama e também para aproveitar e utilizar um recurso que eles utilizaram um pouquinho da Dead City que eles podem usar mais. Para aumentar mais esse preenchimento de lacuna, mas dar desenvolvimento para os personagens ali, nessa situação que eles estão lá no futuro de timeline. Cara, utiliza o recurso flashback. Conta essas coisas que aconteceram, todas para transformarem a Meg, né? Principalmente do momento que a gente não vê a Meg, depois do momento que a gente volta a ver a Meg, e depois a gente tem um momento de novo que a gente não vê Meg e não vê Negan, porque a série coloca essa timeline lá para frente. Para também desenvolver mais essa relação do Meg e Herschel, que parece uma relação que tem muito potencial por causa de inúmeros problemas ali, só que a gente precisa ver esses preenchimentos de lacuna acontecendo. E do Negan é basicamente a mesma coisa. Tem uma coisa, tá, que eu trouxe já durante a época de Dead City, pós o episódio onde sentam daí, né, Meg e Negan, e Negan conta o que aconteceu com ele em relação a Anne, do porquê que ele estava sendo procurado pelos machos. Né, a Anne quase foi morta, tudo mais, o Negan foi lá, né, fez a sua vingança, mandou Anne e o filho lá para outro lugar do país. E resolvido, né, essa história lá é resolvida. E isso era algo que o Jeff D. Morgan não concordava com o que estava sendo escolhido para o seu personagem Negan na parte final de The Walking Dead. Ele nunca concordou com o Negan ter um outro relacionamento pós-Lucille. Foi escolhido, ele é um ator, ele fez o que tinha que fazer. Nossa primeira oportunidade, né, de quase, cara, não é retcon, porque está ali falado no que aconteceu, mas simplesmente quando ele se torna um produtor, né, executivo, junto do Lauren Cohen, e tem um poder decisivo sobre a história, tira-se exatamente aquilo que o incomoda. Ou seja, transforma o Negan novamente naquele Negan, o solitário. O solitário Negan. E resolve numa parte simples de uma linha, uma frase, o que aconteceu com ela lá. Mas tem muitas coisas ali do Negan também que a gente precisa entender. Talvez até, cara, esse momento todo de vingança do que aconteceu. Além do que, cara, o croata, a viúva, sabe, esses grupos todos que existem em Nova York, eles têm que ser muito melhor apresentados e desenvolvidos, porque tá muito complicado o que aconteceu na primeira temporada. Por exemplo, a grande vilã, que seria a viúva, ela surge lá no final, e depois ela fez alguma coisa com o Herschel, que a gente não entende direito o que, quer dizer, a gente entende porque a gente, né, começa a pensar, mas não tá mostrado ali. Por que o Herschel faz o desenho dela? Por que não sei o que? O que aconteceu realmente? Não se tem esse peso todo, né? Que também é uma grande diferença de construção de vilão, como a gente tem acontecendo em Daryl Dixon, com toda a parte lá de quem realmente está atrás do Lawrence e seu porquê.
E aqui, essa viúva, simplesmente, ela não tem nenhum peso. E o croata quase se despedaça, cara, na frente, assim como esse grande antagonista. Ou seja, tem coisas pontuais. A nova comunidade lá, do Marshall, tudo mais, do Armstrong, isso também precisa ser colocado, quais são as grandes motivações, se isso tudo vai eclodir como uma grande batalha em relação a Manhattan. E se aquela teoria lá de trás, cara, que existia algo do CRM colocado ali, se realmente existir dentro de Manhattan algo que seja uma base, que tenha ficado escondida e seja do CRM, talvez aí possa surgir algum tipo de ligação por um futuro todo. Mas a essência de The Walking Dead, cara, é ter realmente esse drama contado, é realmente tu ter desenvolvimento de personagens e tu precisa ter essa trama maior realmente acontecendo com um desenvolvimento que realmente, pô, ele tem que fazer muito sentido. Lembrem de algo que eu e o Henrique a gente bateu muito no final da série principal, quando o que a gente tinha pela frente eram os spin-offs. Cara, para trazer esses personagens de volta, todos eles, Maggie, Negan, Daryl, Carol, Rick, Michonne, para uma continuidade pós-terminando da série principal, tu tem que ter um motivo muito grande, mas muito grande, para tu ter uma história a mais contada com esses personagens, porque eles importam demais, demais. Nós estamos aqui, né? Olha quanto tempo a gente vai abrir, quase 14 anos pós o início. Cara, é muito tempo, entendeu? É muito tempo que a gente é fã. Então a gente tem esse apego que é um grande cuidado com esse universo todo de The Walking Dead. Então, Dead City, ele tem que conseguir, primeiro o quê? Resolver seus grandes problemas, desenvolvimento de história, para bater esse personagem, para bater isso em realmente ter um drama de sobrevivência acontecendo e eclodir simplesmente essa grande batalha, mas com personagens que tu realmente vai identificar como importantes. Não só os nossos protagonistas, os antagonistas são muito importantes, para que isso realmente tenha todo esse peso. Use escala, coloca realmente Nova York como ela tem que aparecer em tela pra gente. Não, cara, aí que tá. Daryl Dixon fez Dead City, tem que fazer também. Tem que fazer também. É a mesma emissora. É basicamente o mesmo custo por episódio. Tem que conseguir fazer. Tem que conseguir fazer. Não, sabe, tu não tem desculpas pós Daryl Dixon conseguir fazer o que fez, levando essa trama para lugares que a cultura pop utiliza desde sempre e colocando aquilo com os mesmos problemas de produção por causa do momento que estava sendo gravado, ainda com as restrições de pandemia, e fez. Ou seja, Dead City tem que fazer também. E além disso, galera, pô, os flashbacks para mim são muito chave para conseguir também colocar peso em tudo que tem que acontecer dentro da segunda temporada de Dead City. Galera, coloque abaixo nos comentários o que é a essência de The Walking Dead para você. Estou muito curioso para saber. O que é? A gente tem essa visão clara da Lauren Cohan e eu concordo muito com o abre aspas dela também. Não esqueçam, galera, que tá chegando a hora. 25 de fevereiro, The Ones Who Live. Se preparem que, cara, o bicho vai pegar aqui no canal. Temos muita coisa para conversar. Take 04, viva o sonho aqui.